A propósito aí do presidente Lula, os sites dos jornais brasileiros já estão mostrando foto dele com o Papa Leão XIV numa audiência que aconteceu nesta manhã de segunda-feira em Roma. O Senado da República promove nesta segunda-feira, às 10 horas, daqui a pouco, sessão especial para a entrega da comenda a governadores pela alfabetização das crianças na idade certa. A condecoração será entregue a 5 governadores que se destacaram na implementação de políticas públicas em prol da educação infantil. São eles Clécio Luiz, governador do Amapá, Eumano de Freitas, governador do estado do Ceará, Mauro Mendes, governador de Mato Grosso, Raquel Lira, governadora de Pernambuco, Romeu Zema, governador de Minas Gerais. Esta é a primeira edição da premiação que foi criada por uma iniciativa do senador cearense Cid Gomes. Aliás, nasceu em Sobral essa ideia, esse programa de alfabetização das crianças na idade certa, exatamente lá em Sobral, quando o hoje senador Cid Gomes era prefeito da cidade. Quando foi governador do estado, ele negociou com inúmeros prefeitos cearenses para a extensão desse programa. Convém destacar que há alguns anos o Ceará foi premiado, desta vez pela ONU, porque foi o estado brasileiro que conseguiu reduzir significativamente a morte de crianças. Luiziane Lins, a deputada federal, deve ter sofrido uma grande frustração, outra, ao desembarcar no último sábado no aeroporto Pinto Martins, depois de ter passado alguns dias presa em Israel, juntamente com outros ativistas internacionais que se dirigiam a Gaza para prestar solidariedade àquele povo que sofria com a guerra. Eu digo sofria porque foi anunciado o fim da guerra neste final de semana. O pessoal de Gaza sofria com os ataques de Israel. Na chegada de Luiziane à Fortaleza, só os liderados mais próximos dela estavam a esperá-la, embora lá fosse visto também o presidente municipal do PT, Antônio Carlos, um seu ex-liderado, hoje aliado de Camilo Santana, o principal adversário de Luiziane no PT. Lá no aeroporto, aliados da ex-prefeita de Fortaleza citavam o seu nome como candidata ao Senado no próximo ano. Mas parece que essa ideia que passou pela sua cabeça no ano passado, em razão daquela grande movimentação no PT que a defenestrou da disputa pela prefeitura da capital, Luiziane alimentou a ideia de poder disputar a vaga ao Senado, principalmente para contestar a candidatura do deputado federal José Guimarães, naquele momento que lhe fazia oposição na disputa interna no PT. Hoje, esse confronto dela com o Guimarães pela vaga no PT não tem mais significado, pois
o nome do Guimarães já está rifado pelo grupo liderado pelo ministro Camilo Santana e pelo governador Eumano de Freitas. Mas o Guimarães está, nesse final de semana, ele apareceu dizendo que vai lutar pela vaga de candidato ao Senado. Diz que não abre mão, porque já abriu mão em outras oportunidades. E que tem muita gente sem importância querendo ser senador. E ele não abre mão dessa vaga, de uma das duas vagas que serão disputadas no próximo ano. Guimarães, repito, não tem o apoio do grupo de Camilo Santana e do governador Eumano de Freitas. Mas ele tem uma força significativa no diretório estadual do partido. Diz que vai para a disputa. E isso, disputa no PT, me parece que não haverá, porque o entendimento das lideranças, essas duas principais lideranças petistas, o entendimento é de que uma das vagas de candidato ao Senado deve ser do deputado federal Eunício Oliveira, do MDB. E a outra vaga será para o PSB, que o senador Cid Gomes diz que tem como candidato o deputado federal Júnior Mano. Então, não haverá disputa interna no PT. Guimarães pode sim ser candidato e o diretório municipal indicá-lo como candidato a senador. E aí está a grande complicação para a formação da chapa majoritária do governador Eumano de Freitas. Um detalhe. Hoje, a divergência existente entre o senador Cid Gomes e o senador ministro Camilo Santana, ela é muito grande. Não se pode dizer que é inconciliável, porque na política não tem o impossível. E até porque, até bem pouco, eles diziam que eram irmãos. Nada os separaria dessa união política, mas estão bem separados. Pois bem, em razão disso, quem sabe se o senador Cid Gomes, com o PSB fortalecido, não vai emprestar apoio a Guimarães para ele ser o candidato do PT ao Senado, tirando Eunício Oliveira da jogada. Cid não tem boas relações com o deputado federal do MDB, Eunício. Eunício já foi aliado de Cid, mas romperam quando Eunício quis ser candidato a governador do estado e o governador da época, Cid Gomes, escolheu o Camilo Santana. Ademais, o Eunício Oliveira foi derrotado numa disputa para o Senado com o apoio total do governador da época, Camilo Santana, e foi derrotado por uma articulação de pessoas ligadas ao PDT e, na época, seriam aliados mais próximos do Ciro Gomes, irmão do Cid. O certo é que o Eunício Oliveira foi derrotado. Mas, como hoje o adversário primeiro do senador Cid Gomes não é mais o Eunício Oliveira, e sim o Camilo Santana, não duvidem se o senador Cid resolver emprestar apoio a José Guimarães. Vamos aguardar, porque esse capítulo sucessão
estadual e vagas do Senado, que será definida no próximo ano, ainda tem muito a registrar. O capitão Wagner anunciou, neste final de semana, em suas redes sociais, que está levando ao Ministério Público Estadual, neste início de semana, documentos que comprovam o envolvimento da prefeita de Icó com a organização criminosa Comando Vermelho. O Wagner, o capitão Wagner, na semana passada, denunciou também em suas redes sociais que a prefeitura de Icó havia feito uma compra de 10 milhões de reais numa farmácia daquele município, cujo proprietário, segundo ele, é ligado ao Comando Vermelho. A prefeita, imediatamente depois desse anúncio do capitão Wagner, publicou uma nota falando em leviandade de Wagner ao fazer a denúncia, segundo ela, infundada. Wagner foi para a tréplica no último fim de semana e mostrou em suas redes sociais uma certidão confirmando a prisão do dono da referida farmácia por envolvimento com o crime organizado e até a prática de homicídio. Pela disposição do capitão Wagner, essa luta vai mais adiante. Como a acusação dele é muito grave, ele insinua que quem manda na prefeitura de Icó integrantes ou são integrantes do Comando Vermelho. Não se sabe o teor da denúncia que ele leva ao Ministério Público, mas pelo que ele anunciou, é coisa muito séria que deve ser observada com muita atenção por todas as autoridades do Estado. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena.